pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Marques, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre depressão pós-parto, que é algo que eu passei, então eu posso falar e eu espero que vocês não passem por isso. E se caso vocês cheguem a passar, eu gostaria de dar algumas dicas de como você lidar com tudo isso, né? Até porque, querendo ou não, você agora já é mãe e você vai ter que, sim, saber lidar com as coisas. Eu fiquei grávida, eu tinha 16 anos, tive as meninas com 17. E, bom, depois eu passei por toda uma série de coisas, tanto na minha gravidez, quanto no hospital quando eu fiquei internada, até porque eu fiquei internada 9 dias. E depois fiquei lá, né, depois que as meninas nasceram. Mas quando eu fui liberada pra casa... Bom, tipo assim, na verdade eu deixei o hospital, porque, tipo assim, as meninas nasceram e elas tiveram que ficar uma na U5 e a outra no neonatal. Então, só por aí já são dois ambientes diferentes, por mais que eles estejam lado a lado, mas são dois ambientes diferentes, ou seja, eu tinha que estar indo de 3 em 3 horas lá, dar de mamar, o tempo todo, todos os dias, para poder dar uma mamada às meninas. E sim, eu de certa forma tinha que escolher ou uma ou outra para poder amamentar naquele momento. Então, tipo assim, se os horários era tipo de 3 em 3 horas. Eu lembro que eu ia às 11, aí depois eu voltava lá às 2. Tipo, a cada 3 horas eu tinha que estar lá obrigatoriamente. E tipo assim, se você não vai, ele conta lá, porque ele tudo descreve lá numa ficha que você não foi, e ele não quer saber se você tava cansado ou não, se você acabou de ter neném ou não. Se você tá com sono, se você quer se alimentar, ele não quer saber, ele simplesmente anota que você não foi. E isso, de certa forma, é ruim, gente. Então, tipo assim, duas meninas, eu tinha que escolher entre uma e outra pra poder estar indo lá de mamar. Eu tava muito cansada. Eu mal conseguia descansar. Tinha a cirurgia, né? Que eu sangrava muito, gente. O sangramento é algo muito horrível. Porque eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, eu sangrei por 77 dias. E foi horrível, gente. Mas, em questão de quando eu tava lá depois, eu tive as meninas no dia 27. Quando foi no dia 29, a Alice veio pra ficar comigo no quarto, né? No caso, tava eu e minha mãe, pelo fato de eu ser de menor. Aí ficou eu, ela, a minha mãe e uma outra moça com o neném dela, né? A Amanda e o Ethan. E um beijo pra vocês, tá, gente? Tô com saudade. E bom, nisso eu fiquei mal, porque só uma das meninas vieram pra ficar comigo. E, tipo assim, quando vem pro quarto, né, ela passa a ser mais observada, né? Pra ver como tá o desempenho e tudo mais. E se ela não tivesse progredindo, ela ia voltar, retornar para o neonatal, porque a Alice tava na NEO e a Olivia tava na U5. Então, tipo, dois lugares diferentes. Nisso, era muito cansativo, porque também, quando ela veio pro quarto, passou a ser mais cansativa ainda, porque daí eu tinha que focar mais nela que estava no quarto, sabe? Então, tipo assim, eu ficava mal por ter que, de certa forma, não ter minhas duas meninas junto comigo, sabe? E isso é muito ruim, porque você se sente esgotada, sabe? Você se sente impotente por não poder mudar a situação, nem fazer outras coisas. E depois, quando foi liberada, que a gente recebeu alta,
Eu e a Alice recebeu alta, porque ela continuou evoluindo e tudo mais, recebeu alta, e dia 30 eu tive que vir pra casa, mas a Olivia teve que ficar no hospital e ela só foi liberada dia 2, ou seja, todos os dias eu tinha que ir pra poder ir no hospital dar de mamar pra ela, e o momento que eu não estava lá, eles davam fórmula, né, pra os bebês. E como minha mãe trabalha, ela ficava de manhã, o período que eu ia, daí eu ia de manhã, passava um determinado tempo lá com a Olivia, dava uma mamadela, né? E depois voltava para ficar o resto do dia e à noite com a Alice. Então, gente, era tudo toda a questão da depressão foi começando desde o momento que eu tive elas, que eu vi que elas foram separadas, sabe? Porque eu fui me esgotando e depois vim pra casa. Quando eu vim, eu ficava feliz por ter a Alice aqui em casa comigo, mas eu não queria só a Alice, porque eu não tive só a Alice, eu tive a Alice e a Olivia, então eu queria as duas comigo. Por mais que eu entendesse que ela precisava estar no hospital, sabe? Mas eu comecei a ficar muito mal, tanto é que eu não parava de chorar todo momento que eu tava em casa. E chegou um tempo que nem com a Alice eu não queria ficar com ela no colo. E depois disso, eu comecei a sentir muito mal, sabe, gente? Eu ficava triste, ficava pelos cantos, eu não sentia mais prazer de eu mesmo dar de mamar pra ela. E quando toda vez que eu ia pro hospital, eu me sentia mais mal ainda, sabe? Por ver minha filha lá, eu não poder levar ela embora comigo pra casa. Mas daí no dia 2 ela foi liberada pra ficar comigo. E nisso, mesmo assim, a depressão não passou por aí, não parou, sabe? Cada vez mais, tipo, fiquei assim, feliz por ela estar em casa, mas ainda não parou, porque foi um processo todo comigo mesmo. Depois eu comecei a ficar mal, porque, tipo assim, na minha gravidez, eu emagreci muito e depois eu fiquei inchada demais. Então, depois que as meninas nasceram e tudo mais, não foi mais um processo tanto com elas, foi comigo, porque eu não me aceitava mais da maneira que eu estava. Porque primeiro na minha gravidez, quando eu passei a ganhar peso novamente, o peso vinha somente para a barriga, sabe? Tudo aquilo que eu ganhava, praticamente era só a barriga crescendo. Então não vinha pra mim, sabe? Tanto é que eu tava magra na gravidez, mais magra do que eu era antes de engravidar. Mas nisso, depois que eu tive as meninas, eu fiquei muito inchada de uma maneira absurda que eu não me reconhecia. Eu tava totalmente inchada demais. Tipo, meus pés, tipo, meu pé ficou um pouquinho inchado na gravidez, mas não foi tanto. Mas meu pé, minha perna, tudo em mim ficou muito inchado. E eu detestava ter que passar pelo banheiro, por qualquer outro lugar. E me ver no espelho, me ver pelo retrovisor de um carro. E eu não queria nem, tipo, sair, assim, aparecer na frente de casa pra ninguém me ver, como eu tava gorda demais. E aí foi um processo comigo que eu comecei a me sentir mal comigo mesma. Mas em questão disso, gente, depois disso eu emagreci e tudo mais. E as dicas que eu dou pra vocês, no caso, é pra vocês procurar tudo aquilo que vocês faziam na gravidez em questão de se cuidar da alimentação e tá mantendo as pernas levantadinhas pra cima, sabe? Tudo mais, vocês cuidar. Eu super indico, gente, vocês fazerem isso e vocês procurar encontrar força dentro de vocês mesmos e os motivos, porque vocês têm que ser fortes. Ô mãe! Até porque hoje em dia vocês não têm que ser fortes somente por vocês, né? Vocês têm que ser fortes agora por causa dos bebês que vocês têm, né? Dos filhos que vocês têm pra criar. E eles vão ter que se inspirar em vocês, gente, pra poder
tá seguindo em frente, sabe? Então você não pode se deixar levar somente por uma coisa boba. No meu caso, depois, hoje em dia eu tô super bem, mas no momento da depressão eu não sentia fome, por isso eu voltei a emagrecer absurdamente de novo. Tanto é que eu cheguei a pesar quase 50 quilos de novo e esse não era meu peso. Eu não sentia fome, Aí, sabe, é um processo muito tenso, sabe, gente, que você passa. Então, tipo, façam de tudo, gente, desde o começo pra vocês criarem, sim, um vínculo entre vocês e um bebê. E o bebê, né, sempre conversem com eles. E se você não quer poder, de certa forma, rejeitar eles, né? Até porque isso é muito ruim, eu me sinto muito mal. Hoje em dia, quando eu paro para pensar, mas é algo que muitas pessoas passam, é algo muito sério. E algo que eu digo é: invista em você. Não pare sua vida por causa de uma criança, até porque uma criança é uma bênção, gente. Então arrume tempo para você fazer as unhas, para você arrumar seu cabelo, para você sair, fazer compras, para você ir para academia, para você fazer aquilo que você gosta, seja lá o que for. Então, é bom você conversar com o seu bebê, sabe? Por mais que ele seja pequeno e tudo mais, você fala pra ele que ele é especial, que você não vai deixar ele, que você é feliz por ter ele na sua vida. Isso ajuda, sabe, gente? É algo que eu comecei a fazer quando eu percebi o que eu tava fazendo, sabe? Até porque, tipo, minha mãe muitas das vezes chegou pra falar comigo e falou: eu sei que você tá chateada e tudo mais. E ela vinha e falava: querida, você vai voltar ao normal e tudo mais. Você não vai ficar pra sempre assim. Você vai voltar ao seu corpo normal, sabe, gente? Até porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa de me cuidar muito, sabe? Pra não ficar muito acima do peso. Então, tipo, como eu sei que durante a gravidez muitas das pessoas mudam, eu não queria ser uma dessas pessoas, sabe? Então, para ficar com um acréscimo de peso grande. Então eu comecei a ficar nervosa quando eu me vi naquela situação. Mas essa situação tem gente, sabe, gente? E o bom é você conversar, gente. O segredo que me fez sair dessa situação eu disse: eu vou me cuidar, eu vou cuidar de mim. Eu tenho filhas agora, eu sou mãe, eu tenho que tomar consciência disso. E se eu não quero permanecer nessa situação, eu vou fazer a minha parte. Então eu voltei a me alimentar, nem que fosse aos poucos, mas me alimentar bem e poder sempre dizer para as minhas meninas o quanto que eu amo elas, o que elas significam para mim. E isso me foi porque na minha gravidez eu sempre estava conversando com elas. Isso me foi trazendo a memória de tudo aquilo que eu sempre senti por ela, o quanto eu estava ansiosa pela chegada delas. Por mais que não tenha sido uma gravidez planejada, mas elas são maravilhosas, gente. Pra mim, quando eu falo maravilhosas, elas são as melhores coisas, sim, que aconteceram na minha vida. E eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter engravidado, nem de ter permanecido com a minha gravidez, de ter tido elas. Até porque filho é bênção e herança de Deus para as nossas vidas, sabe? E ser mãe de um já é uma benção, então eu sou mãe de duas, eu sou mais privilegiada ainda, sabe? E uma pessoa me disse antes e durante a minha gravidez, sabe? Que mulheres que são mães de dois filhos a mais são aquelas que Deus encontra como a mais capacitada para poder ter mais filhos, sabe? Assim, de uma vez só. Então, tipo assim, se eu tive mais, isso são minhas crenças, se eu tive mais, não tive somente uma, né? Tive duas. Então foi porque Deus me olhou como capacitada para isso, sabe? Porque Deus nos capacita sobre diversos tipos de coisas. E eu fui encontrada capacitada para cuidar de duas meninas, sabe? E eu gosto de acreditar nisso.
me faz sentir bem. Então, o que eu faço hoje é simplesmente me cuidar, sabe? Eu tiro, assim, pelo menos 1, 2 dias na semana pra pelo menos mexer na unha, pra poder arrumar meu cabelo, pra poder fazer alguma coisa, sabe? Pra que me faça sentir bem. E eu adoro poder todos os dias olhar no rosto das minhas filhas e lembrar o quanto eu amo elas, sabe? Tipo, lembrar que por mais que eu tenha sofrido no começo, na gravidez, depois que tive esse momento de depressão, mas que hoje a gente tá bem, sabe, gente? Até porque, querendo ou não, elas têm saúde, eu tenho saúde, a gente não tem nada, sabe? Então eu não tenho motivo pra tá querendo motivo pra estar reclamando, sabe? Eu não tenho motivo pra reclamar, eu só tenho motivo pra agradecer. Então, é isso que eu digo, gente. Foi essa maneira que eu consegui sair desse momento ruim de depressão. Eu tive uma amiga também, Yasmin, que ela teve a bebê dela. Ela tinha 15 anos e ela teve a bebê dela e ela quase estava entrando num momento de depressão, sabe? Porque ela também estava se sentindo muito esgotada. E tantas outras amigas minhas, uma assim, porque não conseguia de maneira nenhuma dar de mamar para o bebê dela e tudo mais. Mas, gente, isso você tem que se sentir bem consigo mesmo para você poder demonstrar isso para o seu bebê, sabe? Então eu digo, lute, não deixe de ser batalhadora, sabe? Até porque vale a pena você investir em você mesma e no seu bebê. E se vocês querem mais vídeos assim, sabe, eu contando sobre coisas que eu passei, tanto na minha gravidez que eu passo hoje em dia, vocês comentem ou alguma coisa que vocês queiram saber como lidar, se eu puder ajudar, eu ficaria muito feliz. Então vocês deixem aqui nos comentários, ou então vocês me mandam mensagem lá no direct do Instagram. Meu Instagram é _Bruna Marques com SZ. E eu também faço vídeos no TikTok, que é Marques Bruna, da mesma maneira que é no Insta, né? SZ. E curtam, comentam, se inscrevem, compartilhem para ajudar tanto no crescimento do canal, tanto a divulgar, né, gente? Porque ajuda a fazer com que este canal cresça e também com que outras pessoas vejam, sabe? E saibam como lidar com certas coisas. Eu espero muito, de coração mesmo, que eu possa ter ajudado vocês, mas essa é a maneira que eu consegui lidar com isso e que as minhas amigas também conseguiram lidar. É sempre bom você conversar com alguém sobre essas coisas, pessoas que já passaram por isso, porque ajuda muito. E, bom, antes, né, eu tinha tido já amigas, mas eu não sabia. A Yasmin era a única, assim, que já tinha tido e que eu tinha um certo contato. Mas eu fiz bastante amigas quando eu tava internada no hospital. E hoje em dia é muito gratificante, sabe? Poder ver também, porque praticamente nasceram tudo num tempo só. Tanto é que eu vou conversar com elas pra ver se a gente grava um vídeo pra vocês. Uma tag de mães. Aí eu converso com a Mayara, com a Yara eu já falei, ela já topou, com a Yasmin, com outras amigas minhas que têm bebês e que eu conheci também no hospital, ou que, porque praticamente a gente tem tudo a mesma idade, tirando a Amanda, que ela é amiga da minha mãe, né? Ela é mais velha. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês gostem.